Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao módulo 3 do curso básico de atuária aplicada ao RPPS, Conceitos Básicos de Demografia. Como já foi dito, a demografia, junto com a matemática financeira, compõe a matemática atuarial. Os principais objetivos desse módulo é apresentar os conceitos básicos da dinâmica populacional e desenvolver o conhecimento de operações básicas com tábuas de mortalidade. A palavra demografia ela é uma junção de duas palavras que derivam do latim, demos, população, e graphem, estudo, ou seja, demografia é o estudo da população. E o que exatamente um demógrafo ele observa, ele estuda numa população? Os principais aspectos são o tamanho dessa população, a evolução dessa população no tempo, a composição da população, por exemplo, homens, mulheres, a composição etária, a composição por faixa salarial, por exemplo, se for olhar um grupo de servidores, a distribuição por grau de instrução, a distribuição espacial, né, quando a gente está olhando, por exemplo, a população brasileira, quantas pessoas vivem no norte, no sul, no centro-oeste, né? Características gerais também da população, e aí a gente pode destacar centenas de características que podem ser utilizadas no estudo da população. A equação básica da demografia, antes da gente avançar para essa equação, vamos desenhar para facilitar o entendimento. Imagina uma população num determinado instante de tempo. Vamos pensar na população de uma cidade, por exemplo. O que acontece de um ano para outro numa cidade? Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas imigram, ou seja, se mudam para aquela cidade, e pessoas emigram, ou seja, se mudam daquela cidade. Então, a equação básica da demografia é exatamente isso. A população, num determinado instante de tempo, é a população no instante de tempo anterior, mais as pessoas que nascem, menos as pessoas que morrem, mais as pessoas que imigram, menos as pessoas que emigram para aquela população. E o que acontece se a gente for aplicar essa fórmula no RPPS? A população de segurados do RPPS é composta por servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, a população de segurados de um RPPS num determinado instante é igual à população do RPPS num instante anterior, mais as pessoas que são admitidas, menos as pessoas que morrem, menos as pessoas que são exoneradas. Se a gente for aplicar essa equação básica da demografia para os servidores ativos, a gente tem que os servidores ativos em um determinado instante equivale ao número de servidores ativos no instante anterior, mais as admissões, menos as mortes dos servidores ativos, menos as exonerações dos servidores ativos, menos as aposentadorias dos servidores ativos, quando eles vão se tornar, então, servidores aposentados. Então, olhando bem para essa equação, a gente vê que existem três formas, três decrementos, né, que vão retirar o servidor da condição de servidor ativo, da condição de atividade. Então, se o servidor vem a falecer, né, ele deixa de ser servidor ativo, ele morre, né? Se o servidor é exonerado, ele deixa a condição de servidor ativo, e se ele é aposentado, ele sai de servidor ativo para aposentado. Então, são esses três decrementos que existem durante o período de atividade. Essa informação ela vai ser muito útil quando a gente for falar sobre o cálculo atuarial. Agora, se a gente for aplicar essa equação para os servidores aposentados, nós temos que a população de aposentados em um determinado instante é igual à população de aposentados no instante anterior, mais as pessoas que se aposentam, ou seja, as novas aposentadorias, menos as mortes.
a única forma que um servidor aposentado deixa de ser aposentado é pelo falecimento. Então, a morte é o único decremento que existe para o aposentado. Da mesma forma, para os pensionistas, a população de pensionistas num determinado instante equivale à população de pensionistas no instante anterior, mais as novas pensões que são concedidas, menos as pensões que são extintas. Aí tanto faz se é extinta pela morte ou pelo atingimento da idade, no caso de pensões temporárias, da idade limite para o pagamento da pensão. Na próxima aula, vamos falar mais sobre a transição demográfica. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à segunda aula do módulo 3, Conceitos Básicos de Demografia. Nessa aula vamos falar sobre a transição demográfica, focado aí principalmente na transição demográfica ocorrida aqui no Brasil. Bom, então a transição demográfica ela se deu em 4 fases, né? A pré-transição, a transição propriamente dita em 2 fases e a pós-transição. Nessa pré-transição, nós tínhamos taxas de mortalidade altas e taxas de fecundidade altas, ou seja, morria-se muito e nascia-se muito, né? As pessoas tinham muitos filhos, né? E morriam relativamente cedo, né? Então, quando a gente tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, né, a gente tinha uma estagnação, né, da população total. A população não crescia, né? A gente tinha uma certa estabilidade, né, no quantitativo de pessoas vivas, né? E a partir de um determinado momento, a gente teve um descolamento da taxa de mortalidade para a taxa de fecundidade. As pessoas começaram a morrer menos, ou seja, ter uma expectativa de vida maior. As pessoas começaram a viver mais, né? Então, a partir do momento em que as pessoas passaram a viver mais, né, mas continuando tendo muitos filhos, a população começa a crescer, né? A gente tem aqui um crescimento da população total, né? E um crescimento também da taxa de crescimento da população, né? A população começa a taxa de crescimento cresce, né? Então a população também cresce, né? Num terceiro momento, né, numa terceira fase, né, a gente tem uma queda também da taxa de fecundidade. As pessoas passam a ter menos filhos, né? Então, as pessoas continuam vivendo bastante e tendo menos filhos, né? O que a gente observa? Que a taxa de crescimento da população começa a decrescer. A taxa de crescimento decresce, mas ela continua alta, né? Então, a taxa continuando alta, né? A população ela continua crescendo até um quarto momento em que as taxas de mortalidade e fecundidade atingem o mesmo patamar novamente. Então, a gente tem uma estagnação da taxa de crescimento, né? E tem uma estagnação também da população, tá? Então, se a gente olhar exatamente as condicionantes do declínio da taxa de natalidade e mortalidade, a gente vai entender
o que aconteceu, né, com a população para ela ter essa transição demográfica, né? Então vamos ver primeiro os condicionantes do declínio da taxa de natalidade, né? Planejamento familiar, né? As pessoas começaram a planejar quantos filhos vão ter, né? A ter esse planejamento familiar. Aumento do nível de educação, e aí a gente coloca a maior escolaridade feminina, né? Então, com a maior escolaridade feminina, né, e aumento do nível da educação, as pessoas passam a ter outras percepções, né, e passam a ter, de fato, menos filhos, né? De desenvolvimento do mercado de trabalho e principalmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a retardar esse primeiro filho, né? Ela começa a desejar ter menos filhos do que se tinha antigamente, né? Então, é uma grande condicionante do declínio dessa taxa de natalidade. Aumento da renda dos indivíduos, né? Ou seja, o assalariamento, ampliação do consumo, né? A partir do momento que aumenta a renda, a gente pode pensar, se aumentou a renda, as pessoas vão ter mais filhos, né? E o que a gente vê, principalmente hoje nas camadas sociais, é que quanto maior a renda, menor é o número de filhos, né? Porque a gente quer dar uma educação melhor para os filhos, e aí a educação é cara, né? Quer dar mais saúde para os filhos, a saúde é cara, né? E é justamente isso que é o aumento do custo de vida. Então, hoje em dia é muito mais caro ter um filho do que era antigamente, né? E advento dos métodos contraceptivos modernos, né? Ou seja, os métodos contraceptivos, né? Não só o surgimento, mas também como ampliação, né, do acesso a esses métodos, é um grande condicionante para o declínio da taxa de natalidade. E a postecipação da idade na primeira união. Então, as pessoas estão se casando, né, com uma idade mais avançada do que se casavam antigamente, né? Não era incomum mulheres casarem antes mesmo de atingirem a maioridade, né? E hoje em dia isso não acontece de forma tão frequente, né? As pessoas estão se casando mais velhas, então estão tendo os filhos também numa idade mais avançada, né? E o declínio da taxa de mortalidade, o que aconteceu no Brasil, principalmente, para a taxa de mortalidade cair? Melhoria no acesso a serviços de saúde, campanhas de vacinação, aumento dos atendimentos pré-natais, acompanhamento clínico do recém-nascido, reduzindo aí a mortalidade infantil, né? E o atendimento pré-natal também é uma condicionante para o aumento, né, dos nascidos vivos, né? Então, o aumento, né, do acompanhamento clínico do recém-nascido, né, reduz essa taxa de mortalidade infantil e aumenta, logicamente, a expectativa de vida, né? Incentiva o aleitamento materno, né? Antigamente, o aleitamento materno, às vezes, era até estimulado a não ter o aleitamento materno, você substituir o leite materno, que é um alimento completo, né? Que é tudo que um bebê precisa, é o leite da mãe, e se substituir por outros alimentos que acabavam aí por enfraquecer o sistema imunológico, e a gente tem uma mortalidade infantil um pouco maior do que a gente tem hoje, né? Maior escolaridade, né? Ou seja, quanto maior a escolaridade, maior a educação, né, da pessoa, e maior também a percepção dela em relação à doença, né? Infraestrutura de saneamento básico e coleta de lixo e ampliação disso, chegando cada vez a mais lugares, né? Reduzindo aí as doenças ligadas à falta de saneamento básico, né? E aí, novamente, maior percepção, né, quanto à enfermidade. As pessoas agora, principalmente com relação a campanhas, né, promovidas pelos governos, né, para
que aumente a percepção da pessoa em relação à doença, para que busque um tratamento o quanto antes, ou até um tratamento preventivo, ou até façam ações preventivas, né, a determinadas doenças, né? Campanhas de prevenção de doença, como a mamografia, né, exame de toque, a gente tem aí o novembro azul, né, outubro rosa, então essas são campanhas que estimulam a prevenção de doenças, né, e os próprios avanços da medicina, né, que têm contribuído muito na cura de doenças antes incuráveis, né, que aumentam aí a expectativa de vida, que causam o declínio dessa taxa de mortalidade. Tá? Então, para a gente mostrar graficamente como isso tudo influencia na pirâmide etária brasileira, né? Primeiro eu queria apresentar a pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Né? É o número de pessoas vivas naquele ano. Então, a gente pegou aqui, por exemplo, a pirâmide etária do Brasil de 1950, né? A gente tem número de homens e mulheres, e a cada homens para a esquerda e mulheres para a direita, né, dessa pirâmide, e a cada idade, de 0 a 4, 5 a 9, as faixas aqui são a cada 5 anos. Então, a gente evoluiu essa pirâmide etária, né, de forma que a gente entenda o que aconteceu. Então, no primeiro momento, que a gente tinha taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta, né, a pirâmide etária permanecia com esse tamanho. Tá? No segundo momento, né, onde a taxa de mortalidade caiu, mas uma taxa de fecundidade continua ainda alta, né, as pessoas continuam tendo muitos filhos, o que a gente tem? Um aumento, um alargamento dessa pirâmide. A gente tem um crescimento da população, mas ainda não perdeu essa cara de pirâmide, né? Ela só engordou, ela só aumentou, né? E no segundo momento, quando a taxa de mortalidade cai, né, começa a cair, a gente vai ver aqui que a taxa de mortalidade, não, a taxa de fecundidade cai, a gente vai ver aqui que a pirâmide ela vai começar a perder esse formato, ele não vai crescer aqui como uma pirâmide, né, cresceria, né, e vai chegar no momento em que a população para de crescer, né, e vai se manter estável, né, e a gente vai ter uma inversão dessa pirâmide, né? A gente vai ver aqui que antes, né, o que era a maior faixa era a das crianças de 0 a 4, agora a gente vê que lá em 2050, a projeção é para que a maior faixa seja das vovós aí de mais de 80 anos, né? Então, a gente verifica que nesse cenário, né, a gente tem 4 cenários aqui, né? Nesse cenário, e até nesse segundo cenário, lá da década de 80, né, a gente tinha uma população economicamente ativa relativamente maior do que a população de aposentados, e uma população de crianças e adolescentes que vai substituir essa atual população economicamente ativa, né, suficientemente grande para a gente continuar aí a trabalhar a aposentadoria num regime de repartição simples, num regime onde a geração atual banca a geração anterior e a geração futura vai bancar a geração atual, ou seja, esse pacto intergeracional. Mas quando a gente tem essa inversão da pirâmide etária brasileira, a gente não pode mais esperar que a população, a geração futura, banque a geração atual e a geração atual banque a geração anterior, né? Porque esse pacto ele é quebrado pelo quantitativo de pessoas, né, que estão para sustentar essa geração anterior, né? Então a gente precisa pensar, a gente está aqui mais ou menos em 2024, né? Já estamos aí a duas pirâmides dessa daqui, né? Já precisamos pensar, garantir a capitalização para que essa geração, que já atualmente ainda paga a geração anterior, né,
ela se sustente e não jogue para a geração futura o financiamento da Previdência da geração atual, né? Então, daí o grande motivo da gente ter que garantir a capitalização, de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos previdenciários. E como que são feitas essas tábuas de mortalidade, né? As tábuas de mortalidade são um principal insumo para o cálculo atuarial, né? Ela é utilizada para calcular a probabilidade de sobrevivência ou morte por idade, e ele é utilizado nos cálculos atuariais como ferramenta para estimar os passivos atuariais e os custos previdenciários, custo normal e também, claro, custo suplementar. Bom, as tábuas de mortalidade elas são construídas a partir de coortes, tá? O que são essas coortes? São grupos de pessoas com características semelhantes, população fechada de nascidos em um mesmo espaço de tempo, que convivam em uma mesma região geográfica, com as mesmas condições de vida. Então, por exemplo, não vou construir uma tábua de mortalidade, né, observando um grupo de pessoas, um grupo de bebês nascidos num determinado ano, de 0 até todos esses indivíduos virem a falecer, né? Imagine que o último indivíduo com 0 anos venha a falecer com 110 anos de idade, né? Esse estudo, quando ele for concluído, ele já vai estar defasado, né? Pelo menos aí há 100 anos defasado. Então, o que a gente pega são coortes. Pessoas, por exemplo, com 0 anos de idade, um grupo com 0 anos de idade, um grupo com 5 anos de idade, um grupo com 10 anos de idade, e eu vou pegando vários grupos, várias coortes, né, e observo elas, por exemplo, por 5 anos. E aí eu monto essa tábua de mortalidade, né, observando a mortalidade ano após ano durante 5 anos. E aí eu tenho esses grupos, nessas coortes, né, mapeadas, né, e aí assim eu monto essa tábua de mortalidade. Então, a tábua de mortalidade, existem várias tábuas de mortalidade e elas têm uma composição de uma sigla, por exemplo, a Annuity Mortality Table, que foi elaborada pela Society of Actuaries, a SOA, ela tem a sigla de AT, né? A CSO, Commissioner's Standard Ordinary Table, que foi elaborada a partir de dados das seguradoras dos Estados Unidos, elas têm uma sigla CSO. A GAN, Group Annuity Mortality Table, foi elaborado pela Joint Actuarial Committee of American Life Convention e pela Life Insurance Association of America, né? E a própria IBGE, né? Que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E ela também tem um ano associada àquela tábua. Então, por exemplo, existe a AT49, a AT83, a AT2000, são tábuas que foram montadas pela mesma sociedade, né, vamos dizer assim, né, observam o mesmo padrão, tá? Só que organizadas em anos, estudadas em anos diferentes. Então, obviamente, a AT49, a expectativa de vida é menor do que a da AT83. A AT2000 tem uma expectativa de vida maior do que a AT83, por exemplo, né? CSO 58, CSO 80, a GAN 91, a IBGE 2010, IBGE 2015, 16, 17, IBGE 2020, né? Então, as tábuas de mortalidade elas têm uma sigla e um ano que definem essa tábua, tá? E ela pode ser calculada, ela pode ser apresentada por gênero, né? Gênero masculino e gênero feminino. Então, existe a IBGE 2010 M, IBGE 2010 F, e a IBGE 2010 ela utiliza dados de ambos os gêneros, né? Ambos os sexos, né? Então, como é que é a cara de uma tábua de mortalidade, né? Vamos revelar para vocês uma tábua de mortalidade. Ela tem 2 colunas. A coluna X, que é a idade, e a coluna QX, que é a probabilidade, tá? Então, a probabilidade de morte, né? E 1 menos a probabilidade de morte é a probabilidade de sobrevivência, tá? Então, como que o atuário utiliza essa tábua, né? Basicamente, a gente pega, calcula uma coluna de número de vivos, é a coluna LX,
onde no instante zero, na idade x igual a zero, a gente usa um número qualquer. Pode ser 1, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão. Normalmente a gente utiliza 100 mil. Tá? E a partir daí, a gente calcula o número de óbitos. Como que a gente calcula o número de óbitos? Né? Número de vivos com idade 0, 100 mil. Né? Número de vivos com idade 1, né? O L1, vai ser L1 é igual a L0 vezes 1 menos o Q, x menos 1. Então, L1 é igual a L0 vezes o Q0. Tá? Então, o D, que é o número de óbitos, né? É o número de vivos na idade, numa determinada idade, menos o número de vivos na idade anterior. Então, na idade seguinte, tá? Então, o D0, por exemplo, número de óbitos na idade 0, aqueles que não vão completar 1 ano, é o número de vivos na idade 0 menos o número de vivos na idade 1, tá? Então, 100 mil menos 99.768.9, vai ser 231.1, tá? E como que a gente faz essas operações com a tábua de mortalidade, tá? Como a gente calcula, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa sobreviver a 1 ano, né? E essa probabilidade é dada por Lx mais 1 sobre Lx, tá? A probabilidade de uma pessoa sobreviver N anos é Lx mais N, número de pessoas vivas numa idade X mais N. Por exemplo, se eu tenho 30 anos e eu quero saber a probabilidade de eu chegar vivo aos 65, né? Então, eu tenho que pegar 30 mais 35. Então, vai ser 35p30, vai ser igual ao número de vivos aos 65 anos, dividido pelo número de vivos aos 30 anos de idade. Essa é a probabilidade de uma pessoa de 30 anos atingir a idade de 65 anos vivo, né? E o número de vivos por idade, claro, começa em 100 mil e vai terminar em 0. Né? Então, ele tem essa curva, de acordo com aquela tábua que a gente apresentou para vocês, ele tem essa curva, né, de número de vivos por idade, ou seja, essa é a curva Lx, né? E a probabilidade de morte, né, ela cresce, ela é crescente por idade, né? Se a gente olhar aqui até os 60 anos de idade, a diferença, claro, a gente está com uma escala aqui que não permite a gente ver essa diferença, né? Então, para a gente verificar essa diferença de 0 a 60 anos de idade, eu excluí essas probabilidades posteriores, né? E plotei só as probabilidades de morte, né? Com idades inferiores aos 60 anos, né? E a gente vê que aqui nos primeiros anos, a probabilidade de morte é maior do que nos anos seguintes. É justamente a mortalidade infantil, né? Quando a criança ainda não adquiriu todas as imunidades, né? E isso afeta realmente a mortalidade, né? Então, essa tábua aqui mostrou que tem uma probabilidade alta aqui, ó, de morrer com 0 anos, morrer com 1 ano, morrer com 2, né? E depois ela dá uma estabilizada, cresce e vai crescendo. A partir dos 35 anos, ela já começa a apresentar aí um forte crescimento, né? Então, na próxima aula, vamos começar a fazer operações com essas tábuas de mortalidade. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à terceira aula do módulo 3, Conceitos Básicos de Demografia. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre tábuas de mortalidade. As tábuas de mortalidade elas são utilizadas para calcular a probabilidade de sobrevivência ou morte para cada idade. E elas são utilizadas nos cálculos atuariais como ferramenta
para estimar passivos atuariais e custos previdenciários. Essas tábuas elas são construídas a partir de coortes. O que é uma coorte? Coorte é um grupo de pessoas com características semelhantes, uma população fechada, de nascidos em um mesmo espaço de tempo, que convivam em uma mesma região geográfica, com as mesmas condições de vida. E aí essa população é estudada sobre algum aspecto, né? No caso de uma tábua de mortalidade, é observada a morte. Numa tábua de entrada em invalidez, é observado a entrada em estado de invalidez, e assim por diante. E como é que é feito esse estudo? Na verdade, quando um demógrafo vai fazer um estudo de uma coorte, ele não vai pegar 100 mil bebês, por exemplo, e estudar ele durante 100 anos. Senão, certamente, o próprio demógrafo vai morrer antes de finalizar o estudo. O que se faz é estudar várias coortes de uma população, por exemplo, de 0 anos, de 1 ano, de 2 anos e 3 anos, e assim por diante, e observar durante um período de tempo, né, um curto período de tempo, o que acontece com essas populações. E a partir daí se constrói uma tábua de mortalidade. Então, a nomenclatura de uma tábua de mortalidade é construída da seguinte forma. Primeiro vem uma sigla, que é uma abreviação do seu nome. Por exemplo, Annuity Mortality Table é a AT, que é elaborada pela Sociedade de Atuários, Society of Actuaries. Existe a Commissioner's Standard Ordinary Table, a CSO, que é elaborada a partir de dados das seguradoras dos Estados Unidos. Existe a GAM, que é a Group Annuity Mortality Table, que ela é elaborada pela Joint Actuarial Committee of the American Life Convention e pela Life Insurance Association of America. E também tem a nossa brasileiríssima IBGE, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E depois dessa sigla, vem 4 números, que é o ano a partir do qual ela foi estudada. Então, temos aí a AT49, AT83, AT2000, CSO58, GAN91, IBGE 2010, por exemplo, né? A IBGE, ela tem uma atualização anual. Ela é uma tábua que ela começa censitária, por exemplo, a IBGE 2010 é uma tábua censitária, e a partir daí o IBGE atualiza essa tábua de mortalidade, né, até a IBGE 2019. A IBGE 2020 já é uma outra tábua censitária. E também ela pode ser segregada por gênero. Então temos a IBGE 2010-M, que é do sexo masculino, male, IBGE 2010-F, que é do sexo feminino, né? E a IBGE 2010, ela considera ambos os sexos. Então vamos apresentar agora para vocês uma tábua de mortalidade. A tábua de mortalidade ela é composta por 2 colunas. A coluna de idade, a gente costuma chamar a idade de coluna X, né? E QX, que é a probabilidade de morte naquela idade. Então, a partir daí, a gente consegue expandir essa tábua, tá? Onde a gente insere uma coluna, que é a coluna de número de vivos. Então, na idade 0, normalmente a gente usa um número qualquer, 100 mil, 1 milhão. Não existe uma obrigatoriedade, mas como padrão, costuma-se usar ou 100 mil ou 1 milhão. E a partir daí, calcula-se o número de vivos a cada idade posterior à idade 0. A segunda coluna é o número de óbitos registrados naquela idade. Então, para calcular tanto LX quanto DX, nós temos a seguinte formulação. O número de vivos na idade X é o número de vivos na idade imediatamente anterior, vezes 1 menos a probabilidade de morte na idade anterior. Ou seja, e o número de mortos daquela idade específica é o número de vivos
no início daquela idade específica, né, menos o número de vivos na idade imediatamente posterior. Então vamos fazer aqui algumas operações com tábua de mortalidade. Então vamos apresentar agora algumas operações com tábuas de mortalidade. A probabilidade de uma pessoa sobreviver à idade X é o número de vivos na idade X mais 1 dividido pelo número de vivos na idade X. Generalizando, ao invés de calcular a probabilidade de uma pessoa sobreviver a 1 ano, se a gente quiser calcular a probabilidade de uma pessoa sobreviver N anos, é só substituir 1 por N. Então, NPX, que é a probabilidade de uma pessoa com idade X sobreviver N anos, ou seja, completar a idade X mais N, é número de vivos com a idade X mais N dividido pelo número de vivos na idade X. Então, se a gente plotar um gráfico, se a gente construir um gráfico com o número de vivos a cada idade, a gente vai ter mais ou menos esse gráfico. Por outro lado, se a gente construir um gráfico com a probabilidade de morte, ele vai ter mais ou menos essa cara. O que a gente pode ver nesse gráfico é que até os 60 anos a probabilidade de morte ela é muito pequena em comparação com as idades mais para frente. Então a escala para a gente avaliar a probabilidade de morte até os 60 anos fica prejudicada. Então, para a gente poder ter uma melhor visualização, o próximo slide eu cortei as idades acima de 60 para a gente analisar apenas as idades até os 60 anos. E a gente verifica que nas idades iniciais, de 0 a 2, tem uma probabilidade de morte maior, e até os 2 anos essa probabilidade de morte cai e passa a seguir aí uma função crescente. Na próxima aula, vamos avançar nas operações com tábuas de mortalidade. Muito obrigado. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à quarta e última aula do módulo 3, Conceitos Básicos de Demografia. Nessa aula vamos falar sobre operações com tábua de mortalidade. A primeira coisa que a gente vai calcular é a expectativa de vida para cada idade, ou esperança completa de vida. A esperança completa de vida ela é calculada pela fórmula EX é igual a TX sobre LX. O que é esse TX? Né? Vamos primeiro focar no numerador. Né? Esse TX é o somatório de toda a média aritmética dos LX. De um LX com LX posterior, tá? da idade imediatamente posterior. Né? E todo o somatório. Então, colocando isso no papel, né? Seria o somatório de LX mais K mais LX mais K mais 1 sobre 2, ou seja, a média entre LX mais K e LX mais K mais 1, onde K varia de 0 até o final da tábua, né? Até ômega menos a idade. Então, temos que Tx é igual a LX mais K mais LX mais K mais 1 sobre 2, né? E aí a gente dividindo essa fração aqui, LX mais K sobre 2, LX mais K mais 1 sobre 2, né? Quando a gente vai desenvolver esse somatório, a gente verifica o seguinte, LX, o primeiro termo é LX mais K, onde K é igual a 0, LX mais 0, LX mais 0 mais 1, LX mais 1, o próximo, LX, onde K é igual a 1, LX mais 1, e aqui LX mais 1, ou seja, LX mais 2. Então, a gente vê aqui, ó, LX mais 1 sobre 2, mais LX mais 1 sobre 2, LX. LX mais 2 sobre 2, mais LX mais 2 sobre 2, LX mais 2. Né? Então, a gente vai até o final, e o último ômega
o L ômega é zero, né? Então o L ômega sobre 2 vai ser zero. A gente vai ter que esse somatório aqui, né, é igual ao somatório de K igual a 1 até ômega menos x, de Lx mais K, Lx mais 1, Lx mais 2, Lx mais 3, né, mais o Lx sobre 2. Tá? Se a gente dividir esse Tx por Lx, né, a gente vai ter Lx mais 2 sobre Lx meio. Lx mais K sobre Lx, né, vai ser o Kpx, ou seja, a probabilidade de uma pessoa de idade X chegar viva até a idade X mais K. Tá? Então, a esperança completa de vida na idade X vai ser igual a meio mais o somatório das probabilidades da pessoa sobreviver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Tá? Só que aqui a gente está com uma expectativa, com o K variando de 1 até ômega menos x. Se a gente fizer o somatório variando de 0 até ômega menos x, tá? A gente vai fazer o seguinte, né? Voltando aqui um slide, a gente vai fazer o seguinte, quando K for igual a 0, né? 0px, né? Ou seja, a probabilidade da pessoa estar viva hoje é 1, né? Então, se eu mudar isso aqui para 0, na verdade, eu estou adicionando uma unidade aqui. Para não mexer na igualdade, eu tenho que adicionar uma unidade aqui. Se eu jogar esse 1 para o lado de lá, né, para o outro lado da igualdade, eu vou levar ele como menos 1 mais meio, eu vou ter menos meio. Então, é o somatório, a esperança completa de vida é o somatório de Lx mais K sobre Lx, onde o K varia de 0 até ômega menos x, Lx mais K sobre Lx. Né? Por exemplo, quando K for igual a 0, vai ser Lx sobre Lx, que é 1, menos meio, exatamente meio, que é exatamente isso daqui. Né? Então, é só uma maneira de reescrever essa fórmula daqui que a gente demonstrou nessa aula. Então, essa é a expectativa de vida. Tá? É uma fórmula complexa, pode ser difícil de entender, mas como é que isso funciona, por exemplo, no Excel? Vamos facilitar esse entendimento. Tá? A gente tem uma tábua de mortalidade, a gente aprendeu a construir uma tábua de mortalidade, ela tem a idade e a probabilidade da pessoa morrer naquela idade. Então, a gente tem no L0, a gente atribui um valor qualquer, 100 mil, 1 milhão, né? São os mais comuns da gente atribuir, a gente podia atribuir qualquer número. Tá? Mas, atribuindo aqui 100 mil, Lx mais 1 vai ser igual a Lx vezes 1 menos o QX, e assim a gente calcula toda essa coluna de Lx. E como é que a gente calcula essa coluna da expectativa de vida a cada idade? A gente vai fazer no Excel, por exemplo, na idade 0 vai ser igual a soma dessa coluna, soma do Lx, né, dividido pelo L daquela idade. Nesse caso aqui, dessa tábua de mortalidade, vai ser 80,07. Para a idade seguinte, expectativa de vida, essa aqui é a expectativa de vida ao nascer. Expectativa de vida com 1 ano de idade seria todo esse somatório dividido por esse valor, 79,25. E assim por diante. Tá? Então a gente verifica que a expectativa de vida ela vai reduzindo. Se a gente pegar a expectativa de vida e somar a idade, a gente teria a expectativa da idade da pessoa ao falecer. Então, a gente vê que ela aumenta, né? 80,07, 79,25 mais 1 vai dar 80,25, 78,32 mais 2, 80,32,
80,36, 80,40, né, somando essa coluna com essa coluna, né? Vamos fazer, então, exercícios práticos. Se eu tenho 30 anos de idade, qual que é a probabilidade de eu sobreviver até a idade de 65 anos, até a idade de aposentadoria, né? Então, eu vou pegar NPX ou KPX, tanto faz, LX mais N sobre LX, né? N é o prazo de 65 menos 30. Então, aqui é 35P30, que seria o L 65 dividido pelo L 30. Pegando naquela tábua de mortalidade, temos 87.226.2 dividido por 98.275.9, que é 88,756%, ou 0,88756. Essa é a probabilidade de uma pessoa, de acordo com essa tábua de mortalidade, de uma pessoa de 30 anos atingir a idade de 65 anos viva. Qual que é a expectativa de vida aos 65 anos de idade? Vamos pegar o LX a partir da idade de 65, fazer o somatório e dividir pelo L65. Vai dar 19,55 anos, né? Se eu adicionar isso 65, eu vou ter 85,55%. Desculpa, 84,55%. E foram essas as referências que eu utilizei para organizar esse curso, essa parte do curso de demografia. Quem quiser fazer estudos mais aprofundados, pode procurar essa bibliografia, que ela é bem interessante, tá? Muito obrigado, vamos seguir agora para o próximo módulo.